Olá! No ar mais um episódio do programa Conexões Famílias Atípicas, um programa idealizado pela FEBEX com o propósito de mediar informações valiosas para você que vai nos ver e nos ouvir. Tudo relacionado à tipicidade, a direitos, à saúde, e é isso. Esse é o nosso objetivo. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho cabelo castanho, com muitas luzes. Hoje eu estou vestindo um vestido comprido. Ele tem umas estampas em rosé, nude, não, off-white e verde. Eu tô com um cardigan, acho que ele é meio rosé também, e um tênis off-white, nude off-white, mais ou menos isso. E estou aqui com a Ana Carolina. Ana Carolina de quê? Duna. Duna. Nossa, que nome bonito. Duna. É. Duna me lembra, sabe o quê? Maranhão. É. Porque tem uma praia chamada Praia do Calhau, que tem dunas belíssimas, e tem a Praia dos Lençóis também. Eu estive lá, me lembrou. Muito lindo, expressivo. Bom, ela vai fazer a autodescrição e depois eu a apresento. Oi, eu sou Ana Carolina. Eu tenho 47 anos, tenho cabelos castanhos, né? Castanhos agora. Tô vestindo uma blusa rosa choque, calça preta, Isso. sapato preto, uso óculos e tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma mulher muito bonita. Obrigada. Bom, a Ana Carolina Duna, ela é advogada, ela é atuante da causa PCD, ela é presidente na Comissão dos Direitos dos Autistas na OAB. Bom, advogada, e aonde entra essa inclinação a buscar os direitos das pessoas com deficiência? O que acontece na sua vida que te faz despertar para esse universo? Então, é a minha vida mesmo, a história da minha vida que me fez vir para esse universo. Eu tenho 3 filhos. Sim. O mais novo tem diagnóstico de autismo nível 2 de suporte. E quando a gente recebeu o diagnóstico, eu fui estudar o autismo. Depois de um tempo, eu tive que estudar os direitos, né, dos autistas para poder garantir para o meu filho um tratamento adequado, do qual ele faz direito, ele tem esse direito, e ele não estava conseguindo acessar por negativas, né, de plano de saúde, enfim, como muitos, né. E aí eu fui estudar tudo sobre o tema, fiz a ação do meu filho, ganhei, ele conseguiu, graças a Deus, o tratamento dele adequado, e aí, com isso, fui estudando cada vez mais, fui fazendo para outras mães, e minha profissão foi mudando para poder cada vez atuar mais nessa causa, e no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência, né? No direito da inclusão, tudo isso. E como você chega à presidência da comissão? Então, a presidência da comissão veio através de uma amiga chamada Andréa Bussadi, que ela criou essa comissão e, na época, me chamou para ser a presidente e eu entrei e estou lá até hoje. Certamente ela viu em você alguma coisa. É mãe também, né, de autista. Não, e viu em você um diferencial. Você deve ser uma pessoa engajada e bem... Agora, depois que eu estudei e me inteirei do assunto, sim. Porque eu tenho essa responsabilidade social, eu acho, sabe? Sim. De dividir o que eu aprendi com quem está passando pelo que eu passei lá atrás, sabe? E você tem 3 filhos, olha que legal. Você tem, não, 3, não, São 2. são 3. Tá certo. Miguel, João e Bernardo, é isso. Isso. O Miguel tem 14 anos, Isso. João 12 anos e o Bernardo, que está dentro do espectro autista, que tem 10 feitos ontem, anteontem, não foi? Não, ele tem 9, vai fazer 10. Vai fazer 10. Dia 10 de dezembro. Aí, dia 10 de dezembro. Então, era alguma outra mãe que me disse que o filho faria aniversário um dia antes. Eu confundi, Não. me perdoa. Bom, eu já vou entrar com uma pergunta aqui, que você falou... aí eu fui estudar, mas você foi estudar porque você foi perpassada por uma nova realidade, né? Sim. Aí eu te pergunto, por que você acha que os PCDs, eles ficaram tanto tempo sem nenhuma notoriedade e por que eles ainda não são notados? Eu até falei para você que eu não os via. Então, vamos lá. Qual é a sua A minha visão pessoal Sim. é de que a gente tem uma sociedade que não incluía essas pessoas na escola, né? Num passado não distante do nosso passado, na Sim. nossa época de escola, Sim. as
pessoas com deficiência, a maioria não frequentava a escola regular. Então, nós não tivemos a oportunidade de conviver na escola com essas pessoas. Então, a gente aprendeu tudo depois. Eu, pelo menos, foi assim. Eu não convivi com autistas com síndrome de Down na minha escola. Não, eles iam para escolas especiais e não convivi. Então, a nossa sociedade tem isso, né, de não ter essa convivência. E agora, eu acho que com a Convenção de Nova York, que trouxe um modelo social, né, de deficiência, que diz que a deficiência não é da pessoa, é da sociedade que não sabe incluir, né? Então, isso Uhum. é muito interessante, porque aí a sociedade está mudando. Agora, as crianças, elas frequentam as escolas regulares, né? Todas as crianças. A escola é para todas as crianças. E isso, na minha ideia, é o que vai mudar o futuro. Por quê? Porque a visibilidade vai vir, essas pessoas. A gente não vai mais falar inclusão, porque elas naturalmente vão ser incluídas, É eu uma acho. quebra de paradigmas, né? Porque quando você Exatamente. aproxima, você descobre que algumas coisas que você pensava, elas não são factíveis, né? Porque assim, É, porque uma pessoa que eu entrevistei antes de você, ela disse uma coisa. Antigamente, tinha uma pessoa que era um pouco mais isolada, ou tinha um comportamento diferente por algum motivo, né? Vamos dizer que ele fosse mais é, introspecto. Era o retardado, era. aquele cara esquisito. Esquisito, é. E é isso, né? Eu acho que a gente passa a olhar para as coisas não mais como esquisitas quando elas ficam próximas e a gente Exato. vê a parte E a bonita gente delas. conhece, né, sabe É do que se isso, trata, porque antigamente ninguém exatamente. falava nada, as pessoas tinham vergonha, escondiam os filhos. E Exatamente. aí não era invisível, né, a deficiência era Sim. invisível, mas hoje, graças a Deus, isso mudou, porque o mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, né. Ninguém, E a nós deficiência faz somos. parte da humanidade, então a gente não tem como esconder Exatamente. isso. Que bom, né, que É. nós estamos evoluindo porque também não é de um dia para o outro, né, as É, mudanças elas são cíclicas e elas exatamente. precisam de um tempo, né. É. Esse programa eu acho muito interessante porque a gente não fala só para o pessoal que é PCD, né, a gente fala também para as outras pessoas para que elas entendam um pouco desse E universo. que é ótimo, porque Sim. normalmente quem está nesse universo fala muito para quem está nesse Não, universo. eu tento, porque eu sou a primeira É, que não sei. Então é, acho que esse não foi uma é. especialista que veio entrevistar. Então, e quem não é desse universo, às É, vezes não conhece mesmo, nada. por isso, porque não teve oportunidade de Exatamente. conhecer. E quando escuta a gente falar, se Isso. encanta, porque é um universo É encantador, encantador. encantador. Como é encantadora a sua história, né, porque você, além de tudo, você não passou conta pra mim, para as pessoas, assim, o que que aconteceu? Porque você viveu um momento, assim, de turbulências do total, Foi. foi uma pane. Foi. A Como é minha que vida, foi? enfim, a gente teve o diagnóstico do Bernardo, né, cedo, com 2 anos, assim, quer dizer, o diagnóstico mesmo veio depois, mas a Sim. desconfiança, a gente começou a procurar, e eu comecei a fazer terapia mesmo antes de ter o diagnóstico, e procurar, estudar e tal. Mas em 2020 veio a pandemia e o meu marido teve um infarto fulminante, morreu. E a minha vida virou de cabeça para baixo, né. Eu peguei as crianças, cada um com uma mochilinha nas costas, e fui para casa dos meus pais, em Búzios, para ficar uma semana. Fiquei 1 ano e meio lá, né. Enfim, a Se vida refazendo, virou. né, vivendo um luto, né, um Vivendo novo luto, a vida sim, virou totalmente de cabeça para baixo. E nesse período foi que o plano de saúde cortou o tratamento do Bernardo também, então veio tudo junto, né. E aí eu tinha opção, ou eu me entregava e acabava com a minha família de vez, ou eu lutava, e eu resolvi lutar por eles, né, assim, eu acho que às vezes eu falo: "O autismo me salvou", mas não é, é porque o autismo me deu força para lutar, porque eu tinha pelo que lutar, eu tinha que lutar pelo Bernardo, não podia sim, ficar chorando em casa. sim. Aí eu fui estudar, entrei equação, tive ajuda de muitos amigos, assim, que eu nunca vou esquecer, porque ninguém consegue nada sozinho. Então, assim, Nada. na hora do meu desespero, contei com os meus verdadeiros amigos e as coisas deram certo, sabe? Graças a Deus, assim, eu acho que foi difícil, mas passei por isso, graças a Às Deus. vezes a vida te tira algo e te dá uma outra coisa, né, que de É, repente se torna e que vira que tem uma função mais altruísta, né, é. que sai de você para os outros, né. Acabou que foi isso que Que você aconteceu. É, porque o seu marido nasceu, mas era você vivendo para ele e ele para é. você, e para os seus filhos, para sua família. De repente você passa a viver para um monte de É, gente, e eu olha que fui legal. obrigada, assim, a estudar, né, para mim, né, para o meu filho, e Sim, esse estudo se repercutiu, assim, para outras famílias, porque hoje em dia eu faço processo para um monte de família,
para conseguir o tratamento que eles têm direito. Eu não estou Claro. fazendo nada de errado, eu estou É, só é. buscando o direito dessas pessoas. E, esses recursos você falou, né, aí a gente entra nessa questão do plano de saúde, que eu acho que é importante, você tem aí uma visão clara, né, como uma advogada, profissional do direito. Você esteve na CPI, né, Sim. e o que que você tem a dizer sobre tudo isso que aconteceu? Eu tive uma aula aqui também, que é uma pessoa que veio aqui, a Fabiane, ela falou sobre o que que eles estão querendo ofertar, meio que a portas fechadas, uns acordos aí meio estranhos que ela falou. Quando eu falo estranhos é porque são É, estranhos mesmo, não é é julgamento obscuro, não. a gente não Umas coisas sabe, complexas, assim, de entender, né. é. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre Então, isso. eu prefiro falar do que eu sei, tá? Tá, Do que eu vejo, porque sim. assim, eu não quero ficar criando, Não especulando, polemizando não. é, Não, e ela também nem falou com esse intuito, não, ela disse assim, é porque meio eu posso falar assim do que eu vejo acontecendo realmente na prática. O que que acontece? A informação vem chegando e as pessoas sim, vêm usando essa informação para buscar os direitos. Então, além disso, existem muitos diagnósticos que estão sendo feitos realmente. O número é um para cada 36 em 2023, né? sim. Parece que esse número está aumentando. Então, assim, Até realmente foi um boom. 2030, um para cada 2. É, exatamente. Veio um boom do autismo. E aí, as pessoas buscando tratamento no plano de saúde. O plano de saúde não está preparado para isso. E essas crianças custam, né, tem dinheiro, custa caro esse tratamento. O tratamento bom, ele custa caro, porque a qualificação dos profissionais não é barata. E aí, os planos de saúde complicam a vida. Sempre foi assim, né, eu acho, mas agora tá muito complicam a vida dessas famílias o tempo todo. Primeiro, não tem, rede, de qualidade. Especializada, né. Especializada com o que essas crianças precisam, porque como o tratamento é individualizado, um precisa de uma coisa, outro precisa de outra, mas a maioria precisa de terapias, com evidência científica, que, sabe, que os médicos determinam, enfim. E aí não tem profissionais, não tem carga horária, não tem como oferecer isso para todos. É sempre com fila de espera, é sempre por meia hora e normalmente os tratamentos demandam um tempo bem maior. Sim, E as famílias vão para entram na justiça, conseguem a tal da liminar, né, que sim. é o que salva mesmo, e aí eles têm um gasto ainda maior. Então o que que acontece? Vieram esses cancelamentos em massa no ano passado, esse ano ainda, né, e assim, todos que chegaram até a gente, nós advogados, foram revertidos na justiça, mas muita gente nem sabia que poderia fazer isso, então perdeu o plano. Que na minha concepção, para o plano isso é vantajoso, porque aquela criança que gasta parou de ser beneficiário, né, então e aí, como muitos voltaram em razão de decisões judiciais, eles vêm com outras estratégias, né. E aí acontece, por exemplo, agora está acontecendo um plano de saúde, que eu prefiro não falar qual é, para Claro, não criar não polêmica, precisa mas expor ninguém. eles estão fazendo uma junta médica. Eu não sei se você já ouviu essa história. É assim, é um negócio, assim, surreal, porque o diagnóstico do autismo é clínico, né, o médico vai observar a criança, vai identificar as características e com essa observação direta e indireta, ele vai fechar o diagnóstico e determinar qual é o tratamento de Sim, acordo com aquilo que ele está vendo. Mas a junta médica que nunca viu essa criança, ela dá um parecer dizendo que aquele tratamento que aquele médico que viu a criança prescreveu é muito alto, vai fazer mal para a criança. Então, eles botam metade daquilo como autorizado pelo plano de saúde. Então, aquela criança que tinha 20 horas de tratamento passa a ter 5, 6, 7, entendeu? E aí, no meu entender de advogada, é um cancelamento indireto, porque ele está obrigando aquela família a desistir do plano, porque ele não está oferecendo tratamento, sabe? Então, isso me preocupa, porque não os planos não estão preparados para essa demanda enorme, pagam mal os o repasse, né. profissionais É, deles, não qualificam esses profissionais e quando esses profissionais se qualificam, claro, eles querem lucro também, eles saem do plano. E aí quem sofre são as crianças, sendo que isso agora eu vou falar como mãe, eu acho que seria totalmente possível de ser resolvido com uma gestão adequada, sabe, assim. Eu dei esse exemplo da junta, mas existem outros, tá, tem reajustes exorbitantes, então assim, posso fazer uma lista aqui de estratégias indiretas para cancelar, para obrigar a pessoa a sair do plano, que vem acontecendo sim, com pessoas com deficiência.
infelizmente. E quando a pessoa aciona, né, vai até você e diz, olha, vamos aí entrar com uma ação, ela precisa ter um laudo. Aí você falou que é uma coisa importante a ser falada e eu vou É. acolher com toda a humildade. O que que esse laudo precisa ter? Então, porque quando a gente fala num tratamento de Sim, saúde, né, porque é um tratamento para desenvolver as potencialidades daquela pessoa. sim, O primeiro passo que a gente tem para dar é analisar o que que o médico disse, porque o médico é que sabe o que que é bom para cada paciente. Então, se o laudo vem completo, aquela criança tem na mão um instrumento de exercer o seu direito, sabe? Então, ela pode ir no plano de saúde, por exemplo, e pedir para que aquele tratamento seja fornecido. E caso não seja fornecido, assim, administrativamente, ela tem como judicializar isso e, através da liminar, conseguir o tratamento que é de direito, que está coberto pelo rol, né? uhum. Então, assim, o laudo, eu acho, assim, o laudo, né, relatório médico fala, é talvez o instrumento principal que a família tem que ter e o mais rápido possível para começar o quanto antes e aproveitar a neuroplasticidade daquela criança, né, que na infância é enorme. Então, quando estiverem diante do médico, pedir para que esse laudo seja o mais bem elaborado, É, explícito, né? com as Dizendo exatamente terapias, quantas tudo detalhado. detalhado, quanto tempo em cada terapia, porque se não falar o tempo, existe a controvérsia, mas a meia hora vai dar, não dá. Entendeu? Tem que estar escrito. Se for para ser meia hora, tem que estar escrito meia hora, sabe? Sim. Se for para ser 30 horas, vai ter que estar escrito. E por quê? Porque é o laudo que vai coordenar tudo. E aí você me pergunta, mas por que tantas horas? Porque existem estudos científicos que provaram lá atrás, na década de 80, que muitas horas de terapia intensiva fazem uma modificação nas sinapses cerebrais Sim. e fazem a criança se desenvolver muito. Até mesmo É, na paralisia cerebral. exatamente. Eu tenho que falar porque acabei de Uhum. entrevistá-la e ela se forma fisioterapia, trabalha com crianças, faz de reabilitação com crianças de quadro sério, né? E o filho dela teve uma questão, uma septicemia, e aí meio que ficou um tempo sem oxigenação e ela disse que o cérebro é como uma caixa cheia de lâmpadazinhas. Então, os estímulos, e quanto mais jovem, mais novo a É, criança, você pode reacender essas lâmpadazinhas. Olha que eu nunca exatamente. imaginei E que uma uma vai ligando a pessoa. Olha outra. que legal. Isso é o E máximo. hoje a gente já sabe aqui pela quantidade de especialistas que passaram por aqui que dentro do espectro autista existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento. Outro dia eu fui atendida no Banco do Brasil por um Pois é, rapaz autista que fez tudo. Ele teve um exatamente. tempo maior? Teve, mas ele fez. E isso é importante, porque até a gente conversou sobre isso. Uma sociedade que não prepara essas pessoas vai gerar uma Então, sobrecarga para a própria sociedade. então, eu vou até te falar uma coisa. Ontem eu tive numa escola clínica, né, que trabalha Sim, muito com jovens, assim, de 20 e poucos anos, que estão entrando no mercado de trabalho. sim, E a gente conversou sobre isso, a dificuldade do entorno entender aquela dificuldade social daquela pessoa. sim. E aí tá, que eu acho que é o desafio que vem pela frente, que é educar a sociedade para receber todas as pessoas e entender que nem todo mundo pensa como a gente, age como a gente, porque os cérebros são diferentes. Então vem um garoto novo, né, que tem um nível 1, sei lá, 2 de autismo e começa a trabalhar com você. Se você não entender que o cérebro dele é diferente, não vai dar certo. Agora, se você tiver esse olhar, tiver essa educação anterior, né, que é necessária pelo outro, pode ser que aquela mente dele seja uma mente tão brilhante que vá te levar, sabe, a lugares impensáveis. Então, a gente não pode negar essa oportunidade, É. E sabe. geralmente isso é mesmo, porque eles se É, desenvolvem quando eles dizem que quando eles têm o hiperfoco, hiperfoco, né? é. Então, quando eles se apaixonam por alguma coisa que é o dom natural, todo É, mundo tem, eles são verdadeiras sumidades no que é, fazem. Então, a gente olha aí o pois quanto a gente é. pode aprender, Olha quanto, né? exatamente. Tem até uma série, acho que é Doctor, alguma coisa, É, tem um médico, um menino. essa série retrata bem essa dificuldade social dele e a Mas capacidade ele é uma cognitiva, né. É, monstruosidade, ele consegue exatamente. fazer, assim, diagnósticos que É, você não imaginaria. E é, a junta médica fica assim, eles
questionam por conta É. dessa dificuldade no social, Pois né? é. Mas olha a utilidade que ele E as tem. pessoas não podem achar: "Ah, mas isso é frescura. Ah, mas ele é esquisito". Não É, pode. Isso acabou, não cabe é. mais esse tipo de Não cabe pensamento. pra nada, né? Nem pra pessoa que tem É, depressão, nem pra pessoa que tem qualquer exatamente. outra coisa, porque A todo gente mundo. tem que evoluir. Agora, e aí, essa CPI, eu vou voltar a ela, porque eu acho que é uma curiosidade, ela foi embargada. E agora? O que que daí pra lá faz o quê? Não sei, não sei. Ninguém sabe? A gente vai ter que esperar A a desembargadora desembargadora voltar de voltar de férias, férias para né? ver, para decidir sobre esses embargos. Eu não sei o que vai acontecer. Mas pode ser que não volte, não tenha mais? Não sei. Eu Não não conheço nem sabe. esse processo, realmente eu não tenho como te dizer o que vai acontecer. E Eu não espero tem. que ela volte, né. É. Mas assim, dentro do direito, existe uma brecha para recorrer, para Sim, não, fazer, dentro do para. direito sempre tem um recurso, É né, isso que eu tô. assim, eu não conheço esse processo, tá, Sim. mas acredito que sim, mas não sei o que vai acontecer, não tem como te dizer. É porque a justificativa foi que havia uma exposição, né, É. do plano de saúde. Ah, mas tem que ter, né, a CPI do plano de saúde, não vai expor? É, é. É. Você tem outros 2 filhos, né, existiram algumas mães que passaram por aqui que falaram dessa dificuldade em algum momento, porque é uma criança que tem umas necessidades específicas e às vezes os irmãos ficam assim: "Poxa, e eu, né, aqui", né, e não é por maldade não, é porque é É, é. óbvio, né, é uma realidade. Como é que é a relação deles? Como é que funciona isso? Não, eles olha, a relação deles com o Bernardo, que é autista, é Sim. maravilhosa. Lá em casa o que o bicho pega é entre os 2 que são típicos, né, que É eles mesmo? brigam pra caramba. É, mas com o Bernardo não tem, eles super me ajudam, eles são super amigos do irmão, inventam cada brincadeira, brincadeira de menino, sabe. Sim. Se divertem, são super parceiros do B, mas entre eles eles brigam. Então, de repente, o Bernardo é até um É. equilíbrio de Ó, o proximidade, né. Bernardo ri a beça. Não, nada, ele adora quando os 2 quando os 2 estão brigando, o Bernardo morre de rir. É irmão, né, irmão não é mole não. Irmão não é. É. E a gente não eu não me lembro se eu perguntei pra você se ele oraliza. O Bernardo então, o Bernardo tem uma apraxia da fala, assim, Uhum. bem considerável e Sim. ele agora sim, ele fala, mas ele fala pouco. E a fala dele é bem embolada ainda, então é muito difícil às vezes para quem não convive entender o que ele está falando. Então o que que a gente fez? A gente ensinou a ele a comunicação alternativa, você não sei se você conhece. A gente usa um tablet, Ela a mãe falou isso, é é muito um legal. e ele aí quando ele quer falar e a gente não entende nada, ele aperta lá o que ele quer e o tablet fala por ele, e aí a vida se resolve, né, assim, porque graças a Deus ele entendeu a dinâmica daquilo super bem, e hoje em dia aquilo ali realmente é um apoio total para ele, porque quando ele não consegue do jeito dele, ele vai lá, aperta o botão e consegue. E a gente fala você conversou com alguns médicos aqui sobre os limites, né, se até que ponto uma pessoa dentro do espectro do autismo precisa de limite. É, Como precisa, é que né. funciona lá na sua Ah, lá casa, em lá no seu casa, território, como é olha, que é? eu acho que eu não sou muito parâmetro não, porque eu sou mãe de 3, ele é o terceiro filho, daí diz que Sim, o primeiro sim. filho a gente tem uma frescura, no segundo, no É, terceiro já vai é. e é assim mesmo. Então, quando o bicho pega lá em casa, vai todo mundo pro castigo igual, eu não faço muita diferença E não. ele você acha que ele compreende direitinho, né? Ele compreende e ri, É. ele Como é que safado. foi o episódio? Eu gosto sempre de um episódio para trazer, assim, mais pro lúdico. Teve um episódio que você me contou da maquiagem, porque a gente pensa Ah, é. que essas pessoas, elas estão, assim, completamente absorvidas no universo da mentira, né, que elas Não, sabem de é. tudo, né? Gente, olha, ele é terrível. Ele é terrível. Eu comprei uma maquiagem pra mim que eu adorei, né? Que era assim, tipo batom, blush e Aham. sombra. Hã. Era um tubinho assim, ótimo, rápido, né? Você passa. Sim, Só que sim. ele também adorou, né? E aí o que ele fez? Começou a fazer vários desenhos com aquilo. Ah. E aí cara, quando eu vi, eu queria matar ele, mas eu não podia. Aí eu assim, Bernardo, aí ele escondendo, assim, tipo, fingindo, sabe? Que não era. E óbvio que eu estava vendo, né? Aí, pô, foi pro Uma estratégia castigo. masculina, né? É, escondeu o negócio, mas foi pro castigo. Agora, ontem, ele fez outra também. Ele adora encher balão com água, né? Aham. E aí eu acho que aquilo é sensorial. Pô, mas a vizinha estava fazendo um empadão, sei lá, botou na janela para esfriar, ele jogou em Ai, cima da comida da mulher. isso. Aí a mulher me ligou
poxa, acabei de fazer o empadão, ele molhou meu empadão inteiro. Aí eu, ai, meu Deus. Aí o Bernardo aí saiu correndo, só foi pro banheiro. Entendeu? Pra não tomar bronca. Ele sabe que Ele tá se fazendo. Mas esconde. aí ele tomou uma baita de uma bronca. E assim, você falou da vizinha, né? Eu recebi uma psicóloga que ela disse que na pandemia ela sofreu muito com preconceito, né? É. Porque a menina tinha algumas estereotipias e aí eles ficavam chamando a menina de Ah, não. louca, né? Você acha que o preconceito ele vem reduzindo, as pessoas estão se abrindo mais? Olha, eu acho que quando a gente fala que a gente tem um filho com alguma deficiência, as coisas são mais fáceis, sabe? Mas a gente não tá livre disso, né? Eu não tenho, assim, para te contar uma história de Que preconceito bom. assim ao meu redor, mas, por exemplo, eu já tive vaga negada em escola, sabe? Assim, porque ele é autista. Eu fui matricular o B numa escola e eles nem viram o Bernardo, porque ele nem foi comigo, mas tinha vaga. E quando eu fui conhecer a escola e levar a documentação, não sei o quê, aí eu fui falar que ele era autista, perguntar se aceitavam mediação, né, de fora. Aí a mulher abriu o olhão e falou: "Mas você não tinha dito que ele era autista?" Eu falei: "É, pois é, não tinha, mas agora eu tô falando, né?" Aí ela: "Poxa, espera aí. Ah, mas eu me enganei. Não tem vaga para Nossa. essa série, eu errei, desculpa." Nossa, isso foi, assim, uma facada na minha cara, porque eu falei assim: "Como é que pode? Meu filho tá sofrendo preconceito, assim, cara, e as pessoas nem viram, nem sabem quem ele é." E aí isso me doeu, mas eu não fiz nada, porque na época eu fiquei tão paralisada que eu não consegui reagir. Mas hoje eu acho que eu me vingo, assim, com o meu conhecimento. Toda mãe que me conta essa história, às vezes eu nem cobro, eu faço de graça uma ação contra a escola, porque eu acho que não pode, sabe? A gente não pode, eu oriento a tudo. Vai na delegacia, vai no Ministério Público, faz isso, faz aquilo, É porque não isso. pode aceitar isso É mais. porque é um direito, né? É. É, é um direito. E tem uma outra questão que eu quero abordar sobre as medicações que você disse que. E sobre a seletividade alimentar, porque você me contou uma coisa que eu fiquei assim, estarrecida. Você disse: nós superamos a É, seletividade alimentar. graças a Deus. Aí eu falei: bom, vamos apontar o caminho aqui para as mães, né, para Não, as mas pessoas. Não, isso é uma aconteceu com a coisa gente. individual, mas alguma coisa você tentou aí, vamos lá, né? Não, o que eu fiz com a seletividade foi terapia, né? A gente, na época, ainda estava fazendo. Ele era bem menor, ele não Uhum, comia nada, só queria comer biscoito. sim. E aí eu desespero, né? Porque a gente dava comida e ele não comia de jeito nenhum. E aí eu conversei com o terapeuta dele na época e ele foi me orientando à distância, né? Porque na época ele nem morava no Brasil. E ele foi me orientando o que que eu tinha que fazer. E eu tinha uma tia que ia para minha casa e ela ia fazendo tudo, e nós todos, a família inteira. A Uhum. gente foi uma estratégia da família inteira. E oferecendo da forma como ele dizia, tiramos o biscoito completamente, fomos fazendo tudo exatamente como ele mandou. Eu acho que foi uma das piores semanas com o Bernardo, porque ele chorava o dia inteiro, porque ele queria só comer biscoito. Ele não tinha mais acesso nenhum ao biscoito. Ele tinha acesso a tudo, menos ao biscoito que ele, né? Ah, E aí a gente foi aos poucos, assim, foi duro, porque eu não sei se eu conseguiria de novo hoje, porque é muito difícil ver o filho sofrer, né? Mas se eu tivesse deixado, ele estaria até hoje comendo só biscoito, sabe? mas você fazia algum jeito lúdico, Ah, assim? fazia, Fazia, fazia. Eu formatos para não, eu comida? fazia Não. aviãozinho, botava tudo que ele gostava na televisão para ele ver enquanto ele comia, dava coisas sensoriais para ele enquanto a gente dava Sim, os alimentos, assim, estratégias que sim. agora eu não lembro, porque isso já tem um tempo, ele era bem menor, Aham. mas funcionou, funcionou. Assim, não foi uma coisa do dia De para um dia para o noite, outro, como mas nada, né? demorou, aí ele foi aceitando macarrão, foi aceitando, sabe, outras coisinhas, aí daqui a pouco Uhum. aceitou um feijão com farofa. Arroz, por exemplo, ele foi aceitar agora, há pouco tempo, mas o que que aconteceu ali? Ele começou a querer provar alimentos. E aí isso fez com que a seletividade fosse acabando. Hoje em dia, ele é dos 3 disparado que come mais variedades de Olha. alimentos, porque ele não tem mais, assim: "Ah, não vou comer alface." Não tem, entendeu? Se botar, ele come. Então, assim, para você, os estímulos, eles alteram essas situações? Você acha que o valor dos estímulos? Porque Ah, eu o Bernardo acho. tem outro estímulo também muito importante, que são os irmãos, né? É.
Porque tem a questão do olhar para o outro e ver fazendo também. É, isso ajuda muito. Inclusive, eu acho que os irmãos ajudam na parte da socialização, eu acho. Porque eu vejo que quando os irmãos estão em casa, até com um amiguinho de irmão que está lá em casa, o Bernardo não sai dali. Às vezes ele não consegue entrar na brincadeira, muitas vezes, né? Porque não Uhum. dá. Mas ele está sempre por perto, ele está sempre de olho, ele está sempre se divertindo do jeito dele ali, entendeu? Isso eu acho que os É irmãos ajudam muito. muito. É. E E ele. assim, o Bernardo fala pouquíssimo, né? Mas os irmãos ensinaram ele a falar todos os palavrões. Então, você, cara, ele fala todos. Aí um fica Desculpa, xingando o outro eu através do. tive que rir. Ele fala os Quando os palavrões? irmãos mandam, ele fala qualquer um. É. Jura? E eles têm preferência por Ah, time? tem. Eles mandam, olha, às vezes chega o meu sogro lá em casa, fala, vovô, Cláudio, aí o Bernardo completa com palavrão. Ah, isso ele Aí, aprendeu, aí né? eles Coisa riam, boa, né? todo mundo aprende, né? Tá bom. Bom, estudo, mediadora. Você falou, você tem algumas demandas. Dentre elas, eu com certeza você deve ter demandas aí em relação à ausência de mediadores. Tem ou não tem? Tem. Então, você está falando agora das questões de escola, É, né? de escola. Então, a questão da escola é complicada, porque no ensino particular, né, Uhum. as escolas fornecem, às vezes, mediadores. Não é ainda como eu acho que deveria ser, mas até fornecem. Mas as escolas públicas não, né? Então, assim, é um problema. Ao passo que a escola pública não nega a vaga, aceita, né, a Sim, matrícula. Mas na hora de dar o ensino de qualidade, mas aí eu acho que é uma coisa geral, mas para as pessoas com deficiência piora muito, sim. porque eles colocam pessoas sem qualificação, né, sem especialização. A lei fala no profissional especializado. E eles não cumprem isso. Eles botam profissionais não especializados, muitas vezes mães, que recebem R$ 150 no fim do mês para ficar na escola com o filho, acompanhando o filho como mediadora. Então, Nossa, assim, mas isso existem. sobrecarrega a mãe também, não? Demais. Sobrecarrega a mãe, não contribui em nada para o aprendizado daquela criança. Que, es- que especialização que uma mãe é obrigada a ter? Não tem. A É, mãe tem amor só, é, porque só o amor para justificar é, isso. é verdade. Então, isso é um E problema. aí, essa é uma realidade. Agora, você tem, assim, êxito nessas ações e você consegue garantir? Quer dizer, no momento que uma mãe, por exemplo, quer uma mediadora especializada, É ela vai difícil. conseguir isso se ela ou a chance não é Então, muito o que a gente grande consegue muitas vezes é que a escola aceite a mediação que é levada pela família, tá? para as famílias que têm Que tem condição, condição. né? Essa é um ponto assim triste, mas é verdade. E, E aí as coisas começam a funcionar bem nesses casos. e para as pessoas que tem clientes em situações de vulnerabilidade? Tenho, tenho. E Mas esses as clientes normalmente são clientes que estão mais preocupados com BPC e, enfim, porque É são. a sobrevivência, né? Não, e tem muitas famílias que recebem o BPC para poder pagar plano de saúde. Sim, então, É, para é, garantir a sobrevivência do seu é, filho, é. né? E aí o plano de saúde vai e nega tudo para aquela família que está naquela situação, assim, isso que me dá um desespero, que eu falo, gente, não é possível, sabe? Essas famílias mexem, assim, comigo, assim, emocionalmente, porque eu sei assim, é caro para todo mundo o plano de saúde, mas para essas pessoas, assim, Nossa. proporcionalmente é muito mais Às caro vezes as pessoas abdicam de de comer. comer para É, poder pagar um plano de é, saúde. para poder ter acesso à terapia. E É, não tem, porque o plano vem com cancelamento em massa, vem com junta médica, vem com reajuste abusivo. É isso, sabe, que dói. essa questão do load também é bem complicado, porque, por exemplo, quem é uma a mãe que, por exemplo, ajuda na sua renda, né? Ela dá um jeito de fazer uma quentinha para fora. Ela tem MEI, ela perde o É. BBC, Tem que né? viver na informalidade para Bolsa poder Família receber perde mais, senão também. não consegue. Você vê alguma perspectiva de mudança nessa coisa do LOAS em relação, por exemplo, a uma mãe que tem duas crianças Então, ela tem direito a com 2 deficiência? LOAs, né, um para cada um. Ah, é? É, Porque eu achava que não, era não, só um. cada pessoa tem o direito ao seu. Isso já é Ah, assim. Eu acho, sinceramente,
que se a gente não investir nas crianças agora, no desenvolvimento deles agora, desses que estão chegando, Sim. no futuro vai ser muito pior, vai ser muito mais loas para o governo ter que dar, E não vai porque ter, né? essas pessoas não vão se desenvolver e não vão fazer renda, entendeu? Não vão contribuir. Agora, ao passo que se agora as pessoas abrirem os olhos e verem que é possível desenvolver essas crianças e que no futuro pode ser que elas tenham uma vida economicamente ativa e produzam e se desenvolvam ao ponto de entrar no mercado de trabalho, em vez de elas serem beneficiários do LOAS, eles vão contribuir com o INSS, ou seja, é assim, essa conta tem que ser feita pelo governo, Porque pelo senão plano de não vai saúde. fechar, né? Não Exatamente. vai fechar. Porque se a projeção, o cientista que veio aqui e outros médicos disseram que tem aí uma expectativa aí da ONU que em 2030, cada 2 pessoas, uma dentro do espectro autista. E aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente, o que você está falando, você diz, você não incentivarem, né, não investirem nisso, a gente vai gerar É. um rombo, né? Ninguém mais vai poder se aposentar, Ninguém porque se se for um a aposenta. cada. Se for para essa proporção, não tem como. E o que você acha? Que é informação que falta? Ou você acha que hoje deveria ter, eu não sei, até mesmo. Eu conversei num outro episódio, a pessoa disse assim: eu acho que agora dentro da formação eles tinham que incluir uma especialização para lidar com essa realidade que se apresenta, uma nova configuração da sociedade, Também acho. sabe? Principalmente na área da educação. Também acho. A grade curricular teria que ser reformulada, revista, né? Porque não pode ser só aquilo ali, que agora tem uma outra realidade. E aí, como lidar com isso? Então, mas aí eu acho que isso tem que ser em Em todas as formações. Por exemplo, a faculdade de psicologia, provavelmente, você já deve ter conversado aqui com alguém que nem se Sim. fala em autismo. Ou fala assim, eu passei em algum. Não tem uma matéria para falar Não, sobre tinha que análise do ter. comportamento. É. Que é justamente a terapia que Sim. desenvolve essas crianças. Direito. Nunca aprendi nada disso na escola, na faculdade. Nunca. Tive que estudar sozinha. Então, assim, mais uma coisa. Os professores, para poder saber de educação inclusiva, tem que fazer o curso de psicopedagogia especializado. Então, assim, Sim. são todas essas áreas acadêmicas, medicina, a mesma coisa. Tudo isso tem que ter um olhar para as pessoas com deficiência. Eu sei que existe um mundo de coisas para ser estudadas, né? Mas existe também, né? Também, E exatamente. se a gente fala de inclusão, aí a gente fala de equidade, né? Todo mundo tem o direito a ter acessos, né? A ter oportunidades. Então, precisa-se, né, pensar isso bastante. Aí eu perguntei isso, né? E o setor público, a atuação, o que você pensa a respeito? E a gente sabe que a nossa lei é uma das mais robustas, né? Termo assim, né? A configuração dela é maravilhosa. Mas eu fiquei sabendo que a aplicabilidade é que complica um bocadinho. E aí tem a burocracia. Então, são 3 coisas que eu quero saber de você. Se as leis, né, elas são realmente robustas. Por que você acha que elas não são aplicadas, né? O conhecimento sobre os direitos, eles estão sendo bem difundidos? E também a importância do engajamento das mães. Fala um pouco disso aí. Acho que eu abordei várias coisas. Então, eu acho que a gente tem bastante lei já, né? Assim, realmente. Tem a Convenção de Nova York, que entrou aqui no Brasil com força de norma constitucional, ou seja, é a norma mais importante de todas. Sim. E a gente tem a lei dos autistas, a gente tem a lei de pessoas, a LBI, né, que regulamenta tudo isso. Então, assim, leis a gente tem. Agora, muita gente desconhece essas leis, tá? Muita gente, inclusive operadores do direito, não conhecem o conteúdo dessas leis. E isso, às vezes, atrapalha um pouco. E, na hora da aplicação da lei, eu noto que, assim, existe um tempo, porque tudo no judiciário demora um pouco, né? Mas da burocracia, vou te dar né? um exemplo, assim, prático, tá? Para ficar claro. Uma família me procura porque quer um tratamento de saúde que não conseguiu na rede credenciada. Eu entro com uma ação correndo, porque eu sei que essa família não pode perder tempo. Aí vem a liminar, ela é dada também rápido, tá? O juiz fala, defiro porque vê que tá tudo certo, a criança tem direito, ok. Aí vem o plano e não cumpre.
Aí, quando o plano não cumpre, eu tenho que avisar para o juiz: olha, o plano não está cumprindo, a criança ainda não está fazendo a terapia. Aí o plano vai lá: não, mas é porque a gente tem a clínica não sei o quê. Aí a família vai lá nessa clínica, não consegue a terapia, aí eu volto no processo e falo: olha, a família teve lá, não tem nessa clínica. Ah, então vai na outra. Aí a família vai lá na outra, também não tem. Aí, nisso, vai passando o tempo, porque até a família ir até lá, até o processo vir até mim, até o processo chegar no juiz, até o juiz mandar para o Ministério Público. Isso já passou o quê? 2, 3 meses, entendeu? E é um tempo que a criança está em casa, às vezes, batendo com a cabeça na parede, É um tempo que é sabe? vida, né? Então, essa coisa, para Morosa. mim, hoje em dia, é o grande problema. Eu tenho um processo que a gente começou em abril e até hoje está nisso, sabe? A gente até bloqueou o valor do plano de saúde, mas a família ainda não teve acesso, porque aí eles impugnam. E aí acontece, aí o Ministério Público fala, aí aparece uma clínica do nada. Então, assim, são sempre coisas que vão acontecendo, que faz parte do processo. Nada disso que eu estou te dizendo Sim, é é ilegal. legal. Tudo isso faz parte do processo, É mas legítimo, né? Mas exatamente, mas na hora de quem tá vivendo aquilo sofre muito com isso, porque a necessidade daquela família é urgente. E aquela criança está crescendo, né? E a neuroplasticidade também vai diminuindo. Então, isso eu acho que atualmente é o que mais me deixa preocupada, sabe? Eu não sei qual é a solução para isso, porque, na verdade, tudo isso é dentro da lei, tudo isso é legítimo, mas acontece e é prejudicial, sabe? Então eu me preocupo com isso, me preocupo mesmo. é porque essas pessoas não estimuladas é aquilo que a gente volta a É, falar, porque estimulada a gente sabe que é, pode dar certo, né? é, Isso para você que nos ouve, quem está falando aqui é uma mãe, certamente já vê os desenvolvimentos do seu filho, né? Que é, bom que você tem as possibilidades de proporcionar essas terapias, e aí você deve ver o ganho então, do teu filho, mas eu quero né? deixar bem claro que eu só tenho condição de proporcionar isso para meu filho porque eu estudei isso e porque assim eu não Sim, teria dinheiro para bancar isso. sim. Eu só tenho porque eu estudei e descobri que ele tinha direito e fui atrás e, sabe, graças a isso ele tem. Então, o meu conselho para uma mãe É, é esse: estuda, sabe, entende o que está acontecendo dentro da você sua vê que as casa. mães não entendem. Muitas, muitas. Isso dificulta. Mas assim, é bom também, porque elas assim, existem muitos grupos de apoio, né? Isso é fantástico. Assim, eu É, entrei em todos, até hoje eu tô neles, porque me ajudam pra caramba, e as mães vão trocando muito, então esses grupos ajudam também. por isso que eu vou É, falar para você, assim, você é, conhece a atuação do terceiro setor, que eu acho que é uma parceira, assim, que tem um valor incomensurável para essas famílias, né? é. E aí queria que você falasse um pouco Então, disso. voltando ao exemplo de ontem, né? Sim. Essa clínica escola, eu sei que Uhum. tem um apoio do terceiro setor, né? Sim. E realmente é um trabalho fantástico que só é possível porque tem esse apoio. E eles dão aulas, né, para todos os tipos de deficiência. eh, Trabalham a parte psicológica, a parte Sim. sensorial, a fono, tem tudo. Nutricionista que tem todo o Tudo, material. Eu entrevistei uma aqui que criou comidas tudo. oriundas de coisas que E você nem lá eles mesmos imaginava. cozinham. É isso, para manter esse Eles contato, criam, eles hortas. trabalham a autonomia. E aí eles É. foram crescendo e agora eles têm uma estamparia lá dentro, eles vendem as roupas da. Olha que legal. Poxa, gente, eles estão produzindo, entendeu? É, Eles estão fazendo dinheiro, eles estão se sentindo isso. úteis. Poxa, que coisa maravilhosa, né? É assim, todo mundo que quer isso, né? Ganhar, Sim, trabalhar, ganhar sim, dinheiro, ter sim. seu dinheiro ali para comprar sua roupinha. Gente, eles estão conseguindo. Por quê? Porque teve ali gente que acreditou naquelas pessoas. Isso é E demais. você não imagina a quantidade de instituições que desenvolvem trabalho que eu já tive a oportunidade de ver, e É. são trabalhos belíssimos e que às Belíssimos. vezes eles ficam sem saber como vão ter dinheiro para manter o Então, quadro de pessoas ali. isso é aí que eu acho que entra o terceiro setor para poder vir com apoio de angariar renda para deixar que permanecer com esse trabalho, porque é um É, trabalho lindo. mas é isso que eu estou te falando, porque também tem uma burocracia absurda É, para conseguir a liberação dessas verbas, isso é que é então difícil, né?
Não é fácil, não, né? Assim, Não, nada é fácil. nada é fácil, mas que bom que a gente tá aqui Mas para existem caminhos, dar um isso pelo jeitinho, menos a né? gente Claro, um sabe, jeitinho né? correto, honesto, É, dentro da lei, da legalidade, é, porque é isso que é, funciona. é. Mas que bom que tem Não, esperança nesse fim. Aí, você falou da importância das mães, né? E você tem alguma sugestão para o terceiro setor? Você falou, acho que eu tenho até umas sugestões para dar. Eu guardo tudo que a gente Olha, fala. então, a sugestão é essa, é investir nos jovens, sabe? No mercado de Sim, trabalho, na possibilidade de e não só colocá-los no mercado de trabalho, mas como expandir o conhecimento de como mantê-los no mercado de sim. trabalho, porque isso é fundamental, a informação de como lidar, né, com as pessoas com deficiência. E aí eu falo qualquer deficiência, Qualquer tá? deficiência. É, porque eu vejo eu convivo muito, né, com todo tipo de deficiência e cada um tem a sua queixa de que, não falam comigo, falam com quem está do meu lado, me tratam É, diferente. Então eu acho que está na hora, assim, do terceiro setor entrar nessa luta junto, sabe? isso. E propagar essa informação de as pessoas têm que saber conviver. É. Eu vi um podcast de uma pessoa, porque uma coisa que falam muito aqui, que é as pessoas com deficiência sejam inseridas em todos os lugares da Todos, sociedade. exatamente. Porque para defendê-los, nada melhor do que eles mesmos, É, né? Porque eles sabem é, onde o calor, onde aperta, né? Porque a exatamente. gente só sabe quando a gente sente a dor. É, Então é muito importante que essas pessoas estejam, como eu tive a oportunidade de ter um rapaz me atendendo no Banco do Brasil com com colar. colar, né? Achei muito legal. Não sei se o Bernardo é adepto se você O utiliza o. Bernardo, eu adoraria, mas ele não gosta. Aquilo incomoda Eu ele, eu também já odeio tentei. colar, eu sou igual Aí o eu Bernardo. também não uso, então pode ser de família, É, né? eu também não gosto Mas eu nada. adoraria que ele usasse. Mas isso já é uma coisa que eu É. acho que já dá uma certa proximidade, né? Dá, porque também, né, informa pro outro. Isso, para o outro não Não achar rotular, que você tá não. furando fila. Não, não tô furando É, fila, mas ele não aguenta, realmente ele não aguenta, sabe? é. Uma vez Isso. eu lembrei agora desse negócio de fila, foi bem antes, né? Ele era pequeno. Eu estava na fila da farmácia e o Bernardo estava chupando um picolé, ele queria jogar fora o picolé, o palito não tinha onde. Eu falava, peraí, peraí. Mas a fila demorando, daqui a pouco ele deu um pulo e sem querer ele bateu assim na bunda da mulher que estava na frente. Uhum. E essa senhora, muito mal educada, virou para mim e falou: Seu filho me bateu. Eu falei: Gente, desculpa, ele é autista, ele deu um pulo, foi sem querer. Ele era pequeno, pô, ele devia ter uns 4 ou 5 anos. Nossa, Aí ela: bateu, Nem meu ótimo. neto faz isso comigo e começou a brigar comigo. Aí eu falei: Gente, sabe, o que você quer que eu faça? Então vai embora da fila. Pô, eu falei pra ela, e você, é por isso que ele é assim. Aí eu fiquei danada da vida, que eu falei, cara, que pessoa horrível, né? Que não consegue entender. Sorte é dela que ela não tá no meu lugar, que tá tendo que explicar isso pra uma maluca que tá aqui brigando comigo por causa de um tapinha que levou, Isso pô, me que não fez foi lembrar uma nada. camiseta Ah. de uma pessoa que eu entrevistei que dizia assim, e se fosse o seu filho? É, pô. Muito, muito interessante Eu acho que tem essa gente que gosta de sair provocação. de casa pra arrumar confusão também, né? E não tem a menor vontade de se colocar no lugar do outro. Essas pessoas também, É, a gente não. colar de identificação, você falou já da importância das mães atípicas, vamos ver se faltou alguma coisa. Acho que não, acho que a gente conseguiu fazer. Ah, você disse uma coisa muito bonita. Ah. O único amor que se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Ai, foi. Você guardou mesmo Claro, eu isso. guardo tudo que vocês me falam. Mas eu acho, eu li isso em algum lugar, não sei aonde, mas essa frase não é minha, mas eu concordo. Porque, assim, quando a gente tá no desespero, a gente pede pra Deus ajudar, não é? Eu, Sim, pelo menos, sou super. sim, Eu e ele o tempo todo, né? sim. E aí eu fico pensando assim, gente, só tem eu no mundo que ama essas crianças. Como eu, não tem Não ninguém, só tem. tem Deus. Não vai ter. E aí eu acho que é isso, porque aconteça o que acontecer, eu vou continuar amando esses garotos, entendeu? E É, eles são minha vida. até quando o meu vai É, fazer 31 anos, é a mesma coisa, só vai aumentando. Vou te é. falar que aumenta. Ah, agora você me fez lembrar de uma pergunta interessante. O Bernardo vai namorar, né? Tomara, né? E aí, como é que você Não vai? sei. Como você vê isso? Ah, não Você sei. acha que tem que ser com uma pessoa também com deficiência? Ou você acha Tem que ser com a pessoa que ele quiser. Ih, adorei isso, gostei disso. A É resposta uma foi ótima. pessoa, né?
Tem E que ser só aí, uma pessoa. uma pessoa legal, mas É. você já percebe que ele... Não, ainda, graças a Deus, não, porque Os tá outros cedo. também Não, já o mais compensam, velho já tá né? namorando. Ainda não conheci, mas vou conhecer. Mas você sabe que o mais velho vai apresentar esse universo pra ele, né? É, E não vai demorar muito, não. Ele é, tem 14, 14 é, e o Bernardo tem 9. 9. Ah, daqui a pouco, quando o Bernardo É, fizer 12, ele vai estar falando. é, Tá mostrando as vamos meninas. ver. Eu ainda não tô muito preparada para isso, não. Calma, vamos com calma. Eu tô vivendo isso ainda com o mais velho, que vai me apresentando essas situações da vida. E assim, se você pudesse dar uma sugestão para o setor público, qual você daria? Investir no desenvolvimento dessas pessoas e na colocação no mercado de trabalho. Eu acho que eu bato muito nisso, porque eu acho que isso é muito importante em todos os sentidos. Eu já falei aqui, né, para a questão financeira, da gente ter pessoas contribuindo, e também para a autoestima dessas pessoas, para a Sim. saúde mental dessas pessoas, não só delas, da família toda, né? Porque você salvando ali, salvando, que eu digo entre aspas, mas Sim. criando oportunidades para um membro da família, você está salvando a família inteira, né? E aí eu acho assim, a gente fala muito em intervenção precoce, em diagnóstico, mas a gente tem que falar também dos jovens, né? Do mercado de trabalho, que tem que estar preparado, porque E dos eles vão entrar em adultos algum lugar. também, né? Tem pessoas aí com pais bem idosos que estão. Porque, por exemplo, os locais acolhem as crianças, né? Os jovens, mas assim, a Então, gente não tem. a Né? moradia assistida é uma questão que eu acho que também tem que ser falada. Existe isso na Então vamos lei. falar. Mas não existe na prática, né? Eu acho que tem uma pessoa que faz realmente esse trabalho, mas eu não conheço, então não posso falar. Mas a moradia assistida é uma ideia justamente para que os pais possam morrer em paz, né? Ter o direito de morrer, eu falo Essa é uma dor isso. dos pais aqui que vem aqui. E seria ótimo, né, se isso fosse levado adiante, Mas porque existe uma lei. isso está na Lei Brasileira de Inclusão, que é o direito à moradia, e existe, enfim, o direito, né, da pessoa ter acesso, assim, isso não está na lei moradia assistida, mas o direito à moradia. A gente, olhando aí para os que tem aí fora, a gente sabe que existe essa questão da moradia assistida, que é um lugar onde esses jovens moram, vivem, com a supervisão de pessoas para auxiliar no apoio que eles precisam, Não tem né? nada a ver com abrigos, não, né? Não, não é um Não, abrigo, não. não é. Mas Bom, existe. o nome você pode dar o que você quiser, Sim. né? Abrigo, a gente pensa muito em pessoa que é desabrigada. Não Sim, é. não é. É uma coisa com uma É, assistência específica é para direcionado direcionada. para o apoio que eles precisam, né? Porque, né, todo mundo que tá lá tá precisando de algum apoio, mas não é, eles não ficam mais com as famílias, né? Eles já ficam independentes ali, sozinhos, sem a família, que eu digo, com o apoio desse lugar que a moradia assistida Isso fornece. é uma coisa realmente fundamental, porque É. todo mundo vai envelhecer, todo mundo cresce, todo mundo morre, né? Então, eu acho que você levantou uma questão muito Não, interessante, isso é né? importante, a gente tem que falar sobre isso, porque, né? É, É. mas que eu não Você não conheço um conhece, sim, lugar você deixou assim. claro, sim. Pode ser que exista, e eu adoraria conhecer, se tiver, eu quero conhecer, mas eu sei que existe lá fora. E você quer deixar sei lá, alguma arroba de algo que que você acha que seria bom para as pessoas que vão nos ouvir? Alguma dica no Instagram de alguma coisa que você acha que é válido para ler direitos, para saber de Olha, a coisas? gente tem a cartilha, né, que a gente fez lá na comissão da OAB sobre os direitos dos autistas, que é muito completinho, é bem legal. Não é para advogado só, sabe? É para todo mundo. Ela tem uma Ela é bem linguagem. didática, Ah, tá. tem. Ela ensina até as Tranquilo. perguntas que a família pode fazer quando for numa consulta médica, sabe? Fala Ah, dos benefícios tributários, fala do LOAS, é muito legal, fala sobre isenção de passagem, isenção de IPI para comprar carro, tem muita coisa lá. Ela tá bem completinha. e a gente acessa Tá no como? site da OAB, tá? O AB. É o ABRJ. Eu não RJ. sei qual é o site, Tá, assim, mas bota lá, procurar no você Google coloca Google OABRJ, site da OAB RJ, RJ. E aí você vai ter lá a é. cartilha
pode ser útil para você, Ela né? tá inteira lá, ela é totalmente gratuita, ela foi feita para as pessoas, para ser distribuída. E assim, quanto mais distribuída ela for, melhor para todo mundo, Que né? bom. E você É. acha que a comunicação faz um bom trabalho nisso? Ah, faz, eu acho. Eles, poxa, essa cartilha foi feita assim, nossa, com muito carinho mesmo do pessoal da comunicação de lá, porque a gente não tinha tempo e a gente deu um pingo, nó em pingo d'água e saiu no dia 2 de abril desse ano. A gente Mas no dia a dia, lançou. você acha que as informações estão saindo, estão vindo, estão chegando, as informações são de qualidade, os conteúdos Acho estão que estão são. estão caminhando? Eu acho, aos pouquinhos, Aos acho que sim. pouquinhos, que bom, que Eu sou bom. muito otimista, Ai, que eu bom, ser acho. otimista é bom. Deixa uma mensagem para o nosso público. Eu vou deixar uma mensagem para as mães, né? Tá. Que também é uma frase que não é minha, que eu vou copiar, porque Aham, a gente sim. sempre copia tudo. É que o diagnóstico não é o fim da linha, né? É só o início de uma nova jornada na vida que pode mudar completamente a vida da gente e a gente tem que encarar isso da melhor forma possível, eu acho. Assim, é difícil, mas não é impossível, né? A vida pode ser bonita, assim, além de tudo, sabe? E se você tivesse que ficar grávida de novo do Bernardo, Ah, eu ficaria, não pensaria duas você vezes. ficaria de novo com o Bernardo, né? Não, não troco ele por Olha nada. que coisa bonita. Ele é a coisa, ele é a minha vida. Não, o autismo é parte dele, né? Eu vou fazer o quê? Eu não posso reclamar, Não. entendeu? É claro que se eu pudesse escolher, sem saber de nada, voltar atrás, sem ter nenhum conhecimento de nada, eu escolheria que ele não fosse autista, Sim, claro. sim, Nenhuma mãe quer isso. sim, claro. Mas ele nasceu assim, e ele é assim. Eu não tenho como mudar isso. E ele é encantador, Ele é a assim. minha paixão da minha vida, eles três, Não né? só a É. paixão da sua vida, é a paixão do Miguel, do É, João. não, os três são minhas paixões, né, eu não posso falar, ali, não posso dizer, mãe não tem um preferido, eu não tenho mesmo, mas assim, o Bernardo faz parte da nossa história, né, então Sim. ele não poderia ser diferente. Ai, que bom. Então, você que quero agradecer, é claro, Ana Carolina Duna, pela sua atuação, pela luta que você abraçou por essa causa que é muito bonita. A história dessas pessoas, que todas as que passam por aqui, para mim, me dão uma aula de vida, né? De amor, desse amor de mãe que supera qualquer coisa. Também tem pais muito Tem, bons também, tem, é verdade, amando. Acho que a gente não pode tem. falar assim também. Ah, não, todos os E não pais é também toda abandonam. mãe, né, Nem tem to... mãe que nem Ó, parece que é mãe, não foi então, eu que disse, ó. Isso daí isso é a verdade. Ana tá Eu tô falando. falando aqui da maioria. Então, assim, eu te agradeço porque o papo foi muito esclarecedor. Você trouxe coisas, levantou algumas questões muito interessantes, principalmente essa última questão aí da moradia, que eu achei muito valiosa, porque isso é uma angústia que as mães trazem pra gente lá na reunião que a gente vê o podcast. Elas falam, fico pensando se eu morrer, o que vai ser do meu filho, né? Essa é uma sugestão para o terceiro setor que eu acho que valeria a pena pensar, né? É isso. Então, o recado tá dado. E se você está gostando de conversar conosco, né? Ouvir os nossos bate-papos, vá lá, ativa as notificações, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a informações assim, pra gente, de gente que entende, pra gente que está afim de entender. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo.